Então, nós vamos hoje para a nossa 10ª aula da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, sendo que esse é um slide que eu sempre tenho mostrado para vocês, falando que nós estamos dentro daquilo que a gente pode chamar da primeira parte da carta, em que Paulo está respondendo as informações recebidas a partir da casa de Cloé, ou de Cloé. Dividido em duas partes, nós ainda estamos nessa primeira parte, dividida em duas, nós ainda estamos na primeira, que vai até o capítulo 4, versículo 21. Nós vamos começar o capítulo 4 hoje. Então, em breve, acho que até semana que vem a gente termina essa primeira parte da igreja dividida, e aí nós vamos começar a tratar direto daquilo que Paulo trata bem diretamente com os coríntios, que era da imoralidade, lembrando que todos os pecados que ele vai tratar ali, na verdade, são consequências de falhas de teologia, são falhas de conhecimento de Deus, são falhas do entendimento de quem é Deus e o propósito dele para as nossas vidas. Nós hoje vamos entrar aqui na conclusão do capítulo 3, do 18 ao 23, e vamos iniciar o capítulo 4, tá? Então, aqui tratando da questão da conclusão do capítulo 3, que vai do versículo 18 ao versículo 23, qual que é a ideia central? A ideia central, Paulo traz um resumo de todos os argumentos apresentados. Ele vai fazer uma conclusão, então, do argumento dele, que é um argumento bem longo, mas não é simplesmente uma questão de repetição de tudo aquilo que ele diz. Ele, na verdade, trata da raiz do problema do conflito entre eles. Quer dizer, qual que era o motivo do conflito que estava havendo? Qual que era o motivo do pecado? Ele vai estar tratando a raiz disso tudo. E essa parte aqui da conclusão, ela é dividida em duas partes de exortação. A primeira, ele escreve para que ninguém seja enganado por aquilo que parece sabedoria, mas não é. Vocês lembram bem, nós estamos tratando aqui de uma situação em que os coríntios ouviam a questão da sabedoria, da sabedoria dos filósofos da época e estavam trazendo isso para dentro da fé. E mais do que isso, eles se achavam como aqueles que estavam muito preparados, aqueles que eram espiritualmente muito avançados, tinham experimentado grandes coisas com Deus e que já tinham chegado lá, e talvez Paulo não fosse isso. Depois, o que Paulo vai fazer na segunda parte? Ele vai pegar aquilo que era chamado os slogans dos coríntios e vai inverter a questão dos slogans dos coríntios. Ele inverte e diz que não é que os coríntios pertencem a Paulo, Apolo, Pedro, quem quer que seja, mas que tudo pertence a eles. Por quê? Porque eles pertencem a Cristo e Cristo pertence a Deus. Então, se a Deus pertence todas as coisas, pertence a todos aqueles que são dele. Essa é a ideia que Paulo vai tratar aqui nesse período. Então, o texto que nós vamos ver aqui, nessa conclusão, na tradução da Nova Versão Internacional, 1 Coríntios capítulo 3, do 18 a 23, não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, e também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Então, esse trecho aqui demonstra também uma compreensão muito errada daquilo que eles tinham a respeito do que é ser crente, do que é ser igreja, principalmente, sendo que igreja ele até tratou naquele período anterior que nós vimos. Pegando aqui parte por parte, ele diz: não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Então, os que insistem em buscar sabedoria humana, na verdade, não estão construindo, mas sim destruindo a igreja. Lembra que na conclusão do trecho passado, nós lemos aquele versículo que muitas vezes é mal interpretado, que diz assim, que aquele que destruir o templo do Senhor, Deus o destruirá, falando de igreja, não de crente individual. Mas aqui ele está dizendo que, então, quem traz essa sabedoria humana para dentro da igreja, ele, na verdade, está destruindo a igreja e não está construindo a igreja.
Isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque até nas a gente não deve ler as escrituras para poder moldar as escrituras à nossa maneira de enxergar o mundo, mas a gente deve ler as escrituras no sentido de enxergar o mundo de acordo com o olhar das escrituras. É muito comum a gente ter um interesse, uma ideia preconcebida, uma maneira pela qual nós fomos formados, e a gente tentar achar justificativa para essa nossa maneira de pensar ou de agir, buscando na Bíblia justificativa para isso. E isso é feito muitas vezes tirando-se textos dos seus contextos e justificando pensamentos e atitudes. Então, ele diz que e diz que Deus destruirá aquele que destruir o templo do Senhor. O que está acontecendo? Paulo está exortando, então, os crentes de Corinto a abandonar a sabedoria humana e se firmar na cruz de Cristo e na loucura do Messias crucificado, porque ele já disse lá atrás que ele pregava a cruz de Cristo, loucura para os gentios. Então, se é loucura para os gentios, é nisso que os crentes deveriam se firmar. Uma coisa importante é que nesse versículo existe ironia. Paulo está sendo irônico quando ele diz aqui. Porque quando ele diz, se algum de vocês pensa que é sábio, na verdade eles se achavam sábios mesmo. Então ele está usando de ironia. Esse era o grande problema deles, é se achar sábio demais. E aqui não tem em todo esse trecho que nós vamos estudar, nenhum argumento novo. Ele está simplesmente reforçando tudo o que ele disse, desde o capítulo 1, versículo 8, até esse pedaço aqui do capítulo 3 que nós já estudamos. Então, ele vai reforçar todas essas coisas. Quando a gente pega os versículos 19 e 20, ele escreve: porque a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito. Quando você vê pois está escrito, ele está fazendo uma citação das Escrituras, uma citação do Antigo Testamento. Uma citação do Antigo Testamento. E qual que é a citação que ele faz? Ele apanha os sábios na astúcia deles, é uma citação de Jó, capítulo 5, versículo 13. Apanha os sábios na astúcia deles, e as maquinações dos astutos são malogradas por sua precipitação. E quando ele diz o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são fúteis, ele está citando Salmos 94, 11, o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que são fúteis. Então, ele está apresentando base nas escrituras do que ele disse no versículo anterior. A maneira de dizer que ele escreve aqui é exatamente o inverso do que ele escreveu no capítulo 1, entre o versículo 18 e o versículo 25. Nesse trecho do capítulo 1, do 18 ao 25, Paulo demonstra que a sabedoria de Deus, ou seja, Cristo crucificado, é loucura para o mundo. Aqui ele diz que a sabedoria do mundo é loucura aos olhos de Deus. Então, inverte aqui o seu pensamento. Só um segundinho aqui, gente. Só um segundinho. Ah, só um momento. Então, aqui, o que está acontecendo? Ele inverte o pensamento, mas a ideia é a mesma da perspectiva invertida. Ah, perceba que ele combina os dois textos com a palavra sábios. Então, quando ele diz sabedoria do mundo é loucura aos olhos de Deus, ele combina aqui a palavra sábios e a atitude de Deus para com eles. O que Paulo está buscando aqui é ilustrar a futilidade do pensamento deles. O texto que ele coloca aqui de Jó, o contexto dele, ele, na verdade, expressa a imagem de um caçador que se utiliza da esperteza da presa para poder capturá-la. Então, esse é o contexto que está envolvido na citação de Jó. Na citação de Salmos, é uma questão de salientar a futilidade dos pensamentos humanos. Então, Paulo está combinando isso com a sabedoria
para deixar claro que a maneira como eles agem é fútil, e é isso que ele está querendo passar para eles. Depois, na primeira parte do versículo 21, ele diz: portanto, ninguém se glorie nos homens. Ah, o começo da exortação que ele está fazendo aqui, portanto, ninguém se glorie nos homens, é a base que ele vai dar, da sequência que ele vai dar no final do versículo 21 e no versículo 22. Essa questão de ninguém se glorie em homens, talvez essa tradução aqui da NVI, ela não seja a melhor tradução, embora você consiga entender, mas a palavra vanglória deveria ser colocada aqui, porque essa talvez teria sido a melhor tradução desse ninguém se glorie. Ninguém tenha vanglória. Porque se você coloca aqui, você automaticamente vai ser remetido ao começo do argumento dele, de Paulo, nessa exortação, que é quando ele está combatendo alguns dos slogans dos coríntios. Então, vanglória teria sido talvez a melhor tradução. Ele vai terminar tudo o que ele diz no versículo 21 e 22 com uma conclusão no versículo 23, aonde ele faz o que a gente chama de doxologia. A palavra doxologia está ligada a louvor, honra e glória a Deus. Então, ele começa aqui no 21a, portanto, ninguém tenha vanglória. Isso é a base do que ele vai falar no 21b e no 22, e depois no 23 ele vai encerrar isso com a base de tudo aquilo que é ensinado por Paulo como louvor, honra e glória a Deus. O que que ele diz no 21b e 22, então? Porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. Se ele terminasse aqui essa passagem, se ele dissesse isso, talvez nos dias de hoje a gente tivesse algum tipo de problema. Por quê? Porque quando escreve isso, porque todas as coisas são de vocês, a gente sabe muito bem que hoje em dia existe infiltrado no nosso meio uma, uma doutrina de fundo neopentecostal que tem aquela ideia de que você é filho do rei. Se você é filho do rei, você é dono de todas as coisas. O que tem por trás desse ensino, ele é algo complicado, porque é aquilo que eu posso todas as coisas, é algo muito ligado a um positivismo, a um pensamento de que eu tenho poder para todas as coisas, quando na verdade esse não é o verdadeiro ensino bíblico. O verdadeiro ensino bíblico é que, na verdade, todas as coisas pertencem a Deus. E na medida em que é da vontade dele, as coisas realmente acontecem. Deus é o Senhor de todas as coisas. E nós não somos senhores. Essa ideia de que eu tudo posso, ele me coloca, na verdade, muitas vezes como Senhor de todas as coisas, e nós não somos isso. Então, se ele terminasse isso nesse versículo 22 e não tivesse colocado a conclusão que ele coloca no 23, a gente poderia ter algum tipo de problema no sentido dessa interpretação que tem hoje. Paulo é muito cuidadoso com isso. Por isso que, ao mesmo tempo em que ele coloca isso, ele faz essa colocação no versículo 23, deixando muito claro qual é o sentido que ele quer. Então, ele diz que eles não deviam ter esse partidarismo, nem todas essas coisas que ele tinha, porque todas as coisas, na verdade, são deles. A analogia que Paulo está fazendo aqui é a mesma que ele fez um pouco atrás com relação à lavoura. Quando ele fez a relação da lavoura, ele disse o seguinte: vocês são lavoura de Deus. Depois ele disse: vocês são edifício de Deus. E agora ele diz o seguinte: vocês são de Deus. Então, ele está construindo uma analogia. Ele está dizendo disso, então, primeiro no capítulo 3, que fazendo a analogia da lavoura, vocês são lavoura de Deus, depois edifício de Deus, e agora ele conclui dizendo o seguinte: porque na verdade vocês são de Deus. Se você é crente, você pertence a Deus. Ele é o seu Senhor. A palavra Senhor, que é usada na Bíblia, é a palavra Kyrios, que é a palavra de Senhor, de dono. Então, essa é a ideia que Paulo quer colocar aqui. Então, através de Cristo,
Deus começou uma obra neles que vai se consumar e ainda num tempo futuro. Quando Paulo escreve, por exemplo, em Efésios, capítulo 1, versículo 10, todas as coisas no céu e na terra estão sob uma única cabeça, isso é, Cristo. Ele é Senhor de todas as coisas. Se ele é Senhor, por exemplo, se Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo, e se todas as coisas pertencem a ele, pertencem também ao corpo, que é a igreja. Não é pertence no sentido de que é meu e eu vou fazer dele o que eu quiser, mas é no sentido que ele vai dar depois, no capítulo 4, de que todas as coisas pertencem a ele, e por pertencerem a ele, eu devo lidar com todas essas coisas como sendo um bom dispenseiro ou um bom mordomo. Então, ele vai aqui, quando ele coloca essa lista de tudo que pertence, é interessante, porque ele diz que todas as coisas são de vocês. E aí ele começa a lista com 3 nomes: Paulo, Apolo e Pedro. Por quê? Porque essa é a questão que deveria ser tratada ali. É a questão do problema dos coríntios. Então, ele vai colocar essas 3 coisas. Depois ele vai citar 5 coisas: a morte, o presente, o futuro, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro. Ele cita essas 5 coisas porque eles, na verdade, são considerados como os tiranos da existência humana. As pessoas são presas ou escravas dessa situação. Nós somos presas à questão da nossa finitude, nós somos limitados na nossa compreensão a respeito do futuro. A morte é o aguilhão que sempre nos acompanha. Agora, com a morte, com a ressurreição de Cristo, ele que se torna Cristo, o Filho, o Senhor do mundo. A vida e a morte estão colocadas sob ele, e, portanto, Paulo coloca aqui essa citação do ponto de vista escatológico. Quando todas as coisas se consumarem, eis que Cristo virá e, junto com a sua igreja, reinará sobre todas as coisas. Agora, em que sentido Paulo quer dizer que isso é nosso? Ele diz que isso é nosso na medida em que nós nós morreremos. No entanto, a vida não pode ser tirada de nós. Nós já estamos no futuro, porque nós já somos filhos de Deus e já está garantida a nossa ressurreição com Ele. No entanto, nós continuamos vivendo no presente. Essa consciência de que nós somos filhos de Deus, de que nós somos parte da Igreja de Deus, que nós somos a Igreja de Deus, perdão, e que nós ressuscitaremos com Cristo quando ele voltar no fim de todas as coisas, ela é a base da liberdade cristã. Não que eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas eu sou livre de todas as amarras que existem. Quer dizer, a morte, por exemplo, não me prenderia mais. A morte não é mais motivo de pânico. A morte é o entendimento de que ela é um momento da minha vida, mas que depois dela eu viverei eternamente com Cristo. E assim Paulo conclui esse seu argumento que veio até aqui. Depois disso, ele entra no capítulo 4, e o trecho seria do versículo 1 ao versículo 21. Nós não temos como ver tudo isso hoje, então nós vamos ver só um pedaço. Mas qual que é a ideia central desse capítulo 4, do 1 ao 21? Ele que parecia ter concluído seu argumento em todo o capítulo 3, mas ele continua falando algumas coisas que a gente associa com o que ele disse até aqui. É porque, na verdade, Paulo ainda tinha alguma coisa para falar para eles a respeito dessa divisão que estava no meio. Qual que é a ideia? Como eles tinham uma compreensão teológica errada do Evangelho e a respeito do que é ser igreja, Paulo já tratou isso com eles. Mas tinha uma coisa muito importante a respeito dele próprio, Paulo. Na medida em que eles tinham uma ideia equivocada do que é ser igreja e ideia equivocada do Evangelho, eles passaram a ter Paulo como alguém a ser rejeitado e alguém que os ensinamentos dele não eram levados em conta, a autoridade de Paulo também não.
Então, Paulo, a partir do momento em que ele conclui seu argumento no capítulo 3, ele vai usar o início do capítulo 4 para poder reafirmar sua autoridade apostólica. E a sua autoridade de Paulo vem exatamente do Evangelho. Só que veja, como que Paulo ia fazer isso sem que ele enfraquecesse o argumento apresentado por ele mesmo, quando ele combateu aquela questão de eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Então, reafirmar a autoridade dele não poderia, de forma nenhuma, ser algo que ferisse o argumento dele, quando ele diz que ninguém pertence a ele, ninguém pertence a Apolo, ninguém pertence a ninguém. Ele vai fazer isso enfatizando muito a atitude e o papel de servo de um apóstolo. É o que ele vai colocar aqui. As atitudes de um apóstolo têm que ser atitudes de um servo de Deus. O que ele escreve, então, que nós vamos ver aqui do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 4. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Paulo faz aqui, então, uma aplicação do modelo de servo. Ele faz nesse trecho essa aplicação. Qual é o modelo de servo que ele, como apóstolo, tem? Qual o modelo de servo que nós devemos ter? E com isso ele faz uma relação com o tratamento que dispensam a ele, aqui da maneira como os coríntios o tratam. Então, o modelo de servo relacionado com a maneira como os coríntios o tratam. Ele faz isso, então, mudando a imagem que ele estava tratando, então, da lavoura, do edifício, de todas as coisas, para a imagem da família, mas sempre insistindo no ponto que ele já colocou no capítulo 3, como nós lemos lá, quando ele diz que quem é Paulo, quem é Apolo, são servos de Deus. Aqui ele vai insistir que ele é servo de Deus, é o que ele está escrevendo aqui, e não deles. Parece uma contradição, porque ele disse ainda há pouco que eles pertencem a eles. Mas aí eu tenho que ter entendido qual é o sentido que ele está dizendo que eu pertenço. Pertence porque tudo pertence a Deus. Então, a atitude que eles estão tendo, a vida deles, o labor deles, é tudo pertencente a Deus. Mas ele diz aqui que ele não pertence a eles, coríntios. Ele está fazendo porque ele pertence a Deus. E no caso específico dos coríntios, esse ponto é importante porque eles estavam julgando a Paulo. E como que eles vão julgar Paulo se Paulo não é servo deles, é servo de Deus? Eles não podem julgar o servo de outro. O tema dessa passagem, além disso, que nós vamos ver depois, é um tema de juízo, porque Paulo vai trazer muito a imagem de juízo futuro, que ele já começa a esboçar aqui no final desse trecho que nós lemos. Se a gente for ler versículo por versículo, a gente vê lá, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo encarregados dos mistérios de Deus. Veja, existe uma diferença aqui. Se eu comparo com o capítulo 3, versículo 9, esse versículo, ele diz lá, porque nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Então, veja, vamos comparar o que ele coloca aqui. No capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 9, quando Paulo vai falar de servo, ele usa a palavra diaconoi, ou diaconoi. Ele enfatiza, então, a natureza serviçal da tarefa deles debaixo de Deus, com ênfase na divisão de trabalho. Cada um vai trabalhar segundo aquilo que Deus tiver te comissionado. Aqui, nessa passagem, ele usa para servo a palavra hipéretas. Esse é um termo mais genérico, que se refere com frequência ao dever que eu tenho de administrar os negócios de outros. Por isso que foi traduzido como encarregados
também como servos encarregados, mordomos, você encontra em algumas versões. Então, Paulo retornou no capítulo 4, a mesma afirmação que ele já tinha feito no capítulo 3, entre os 5 e 9, para poder concluir aquele argumento que ele tinha dado, e já tinha aparentemente concluído entre o versículo 21 e 23. Paulo, Apolo e Cefas realmente pertencem a eles, mas isso tem que ser entendido à luz da afirmação do versículo 9 do capítulo 3, de que os líderes pertencem, antes de mais nada, a Deus. Portanto, como as pessoas devem se considerar, então, como servos de Deus? Por quê? Porque eu pertenço a Ele. Por isso que ele começa aqui, esse versículo 1, a dizer que todos nós nos considerem. Então, ele coloca no plural, nos considerem. Considerem quem? Paulo, Apolo, Cefas e toda a igreja. Então, ele colocou no plural para mostrar que essa afirmação que ele está fazendo aqui diz respeito a tudo o que ele já disse no capítulo anterior. Paulo, então, quando ele usa essa palavra hipéretas, você pode perceber nisso a confirmação do sentido que ele quer dar quando ele coloca servos aqui hipéretas pela palavra encarregados, que é oikonomos. A palavra oikonomos é mordomo ou escravo. E na sua Bíblia talvez esteja traduzido, se você usa ara, como mordomo. É uma pessoa a quem foi confiado o gerenciamento da casa. Se você lembra do Antigo Testamento, Potifar, por exemplo, colocou José, que era seu escravo, como alguém que gerenciava todos os seus bens e tudo que tinha na sua casa. Paulo, então, constrói de novo o argumento dele baseado nesse mesmo modelo, que era um modelo que, inclusive, funcionava naquela época na cultura greco-romana. Eles tinham pessoas, escravos, servos, que gerenciavam a casa, a quem o dono confiava a ele todas as coisas. Então, ele está focando nesse modelo. O que ele quer trazer aqui? A ideia de que nós devemos prestar conta de tudo que fizermos. Então, nós devemos prestar conta de tudo aquilo que nós fizermos com algo que Deus nos deu. De prático para a nossa vida, a gente tem que entender o seguinte: tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você tem, lhe foi dado por Deus. E nós devemos lidar com todas essas coisas como pertencente a eles e não a ele, não a nós. Nós devemos, portanto, ser cuidadosos com tudo que ele nos dá. Cuidadosos com o nosso corpo, porque na verdade foi Deus que nos concedeu e por isso a gente deve lidar com ele com zelo e cuidado. Cuidado com os nossos filhos, porque eles pertencem a Deus e nós devemos lidar com eles como alguém pertencente a Deus, com zelo e cuidado. Com os nossos bens, com tudo aquilo que nos cerca, com a nossa igreja, com qualquer coisa que eu devo, tudo aquilo que Deus me confiou, eu devo lidar como um bom dispenseiro, como um bom mordomo, como alguém que cuida bem de algo que não é meu por natureza, mas foi a mim confiado, e eu posso usufruir disso, tirar disso tudo para o meu descanso, para o meu conforto, para a minha vida, mas, no entanto, eu devo cuidar muito bem. Paulo está mostrando aqui as duas facetas do papel de apóstolo. Ele mostra a faceta do servo de Cristo, que traduz uma posição humilde, de pertencimento somente a Cristo, mas, ao mesmo tempo, ele traz a posição de mordomo. A posição de mordomo é uma posição de confiança, é uma posição de responsabilidade. Da mesma maneira, nós temos a mesma situação. Nós temos uma posição dada por Deus de pertencimento à família de Deus e, portanto, uma posição que não é de destaque do ponto de vista humano, mas perante Deus nós somos diferentes, porque nós somos parte da família de Deus, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma posição humilde de servos, de servirmos a Cristo, servimos a Deus, a quem nós pertencemos. Encarregados dos mistérios de Deus não é uma coisa esotérica,
mas os mistérios aqui têm relação com o que estava oculto no Antigo Testamento e agora foi revelado, ou seja, o próprio Evangelho. O que Deus espera de nós como mordomos? Ele espera de nós que nós sejamos fiéis. Simples, não tem nenhum mistério. O que se busca nos mordomos é que sejam sempre fiéis. O que tinha na casa greco-romana de mordomo é que para alguém, para poder ser mordomo, tinha que alguém ser fiel a seu dono. E assim nós devemos ser fiéis a Deus. Não é, portanto, com nenhum tipo de sabedoria humana que nós vamos ser fiéis a Deus. É fidelidade absoluta ao Evangelho. Para ser fiel ao Evangelho, eu preciso conhecer as Escrituras. Então, todas as vezes em que eu abro mão do conhecimento das Escrituras, eu estou deixando de conhecer os propósitos de Deus para a minha vida como um crente. E eu preciso buscar esse conhecimento para poder fazer aquilo que Deus espera de mim, aquilo que Ele quer de mim. Paulo já passa aqui para o versículo 3, onde diz: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Paulo não está sendo arrogante, nem muito menos está desprezando o tribunal humano. Se você já leu Romanos, por exemplo, ele diz lá em Romanos que toda autoridade foi constituída por Deus e que nós devemos nos submeter a toda autoridade. Se você vai, por exemplo, em Atos, capítulo 18, você vê Paulo recorrendo a tribunais humanos. Então, não é da parte de Paulo, de maneira alguma, desprezar tribunal humano. Não é isso que ele está fazendo. Não é nenhuma crítica ao sistema judicial romano. Mas, na verdade, ele está dizendo, ele está fazendo uma colocação aqui, porque, em primeiro lugar, a posição dos coríntios perante ele já não tinha sido nem de uma análise, de um julgamento, já era um veredito dado. Eles já tinham considerado que Paulo era alguém inferior e que eles estavam em oposição àquilo que ele dizia. Mas Paulo também está fazendo aqui já a introdução do que ele vai colocar daqui para frente, uma ligação com o juízo final. Qual a importância dessa questão do juízo final? Veja na sua própria vida. Você vive a vida do jeito que você quer, mas você já parou para considerar que um dia você estará diante de Deus e prestará conta de tudo, absolutamente tudo que você faz? O que quer dizer o seguinte: se você vive uma vida constantemente errada, mesmo que as pessoas não saibam o que você está fazendo de errado, Deus sabe o que você está fazendo de errado. E tudo isso será colocado um dia diante dele. Muitas vezes, quando nós vivemos, mesmo que no oculto, uma vida completamente errada, nós estamos, de certa forma, desprezando isso, o fato de nós sabermos que Deus sabe de todas as coisas e que julgará todas as coisas. Não é julgamento para salvação ou para condenação, porque julgamento para salvação ou condenação é algo que é feito se eu pertenço a Cristo, se Cristo é o meu Senhor, meu Salvador ou não. Mas que tudo aquilo que nós fizermos, nós teremos que apresentar diante de Deus. Nós fizemos com tudo aquilo que Ele nos deu. Aí você consegue fazer uma correlação com o que ele colocou atrás sobre o mordomo. Se eu entendo que a minha posição é como mordomo, como encarregado, como dispenseiro, como alguém que não é dono de nada, mas que ao mesmo tempo é dono de tudo, gerencia tudo, eu vou ter que prestar conta de tudo aquilo sobre o qual eu tenho autoridade a Deus, a quem, no fim das contas, tudo pertence. Então, essa ideia do juízo era uma coisa que faltava um pouco aos coríntios e que falta muito para a igreja de hoje. No versículo 4, ele diz que, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. Aqui está a explicação do que ele, quando diz lá que ele não estava nem aí para o julgamento deles. Ele não está nem aí para o julgamento deles, porque ele tem a consciência de que Deus julga todas as coisas. É o Senhor quem me julga, é o Senhor quem julgará. Então, ele está explicando o que ele disse lá, e isso, ao mesmo tempo, já prepara para a exortação que ele vai fazer no versículo 5. Então, Paulo coloca no versículo anterior uma ressalva.
se você voltar no versículo anterior, diz que não estou nem aí para nenhum tribunal humano, nem de fato, nem eu julgo a mim mesmo. Então, ele coloca esse nem eu julgo a mim mesmo exatamente para evitar a distorção de querer dizer que ele estava desprezando os tribunais humanos. Ele não está desprezando, nem eu julgo a mim mesmo. Sobre o meu trabalho como mordomo, é como se ele dissesse assim, a minha consciência está limpa no meu trabalho como mordomo, mas e daí? O fato da minha consciência estar limpa não quer dizer que eu seja absolvido de todas as coisas, porque nem eu me justifico. Eu não justifico a mim mesmo. Quem vai me julgar é Deus. Então, o julgamento que nós fazemos de nós mesmos, que as pessoas fazem de nós mesmos, de certa forma, diante de Deus, são irrelevantes. Eles, de certa forma, eles são irrelevantes porque, na verdade, o julgamento importante é o que Deus faz de nós. Às vezes a gente tem atitudes muito boas perante as pessoas, mas as nossas intenções são más. As pessoas não estão vendo as nossas intenções, mas Deus está vendo as nossas intenções. Então, é mais ou menos nesse sentido. A palavra que ele diz aqui, ao Senhor quem me julga, aqui aparece aquela palavra que eu falei para vocês, a palavra Kyrios, dono da casa, o único que pode examinar e prestar contas de tudo aquilo que eu faço. Ele quer dizer o seguinte: vocês precisam parar de me julgar. É mais ou menos o que Paulo está dizendo. Por isso que ele encerra no versículo 5, dizendo: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Mas aparece mais um portanto aqui, né? Se você ler essa passagem inteira, você vai ver quantas vezes Paulo escreve portanto. Então, é mais um portanto que aparece para concluir a mensagem desse parágrafo. Quando ele faz aqui, ele coloca aqui um imperativo: não julguem nada antes da hora devida. Não julgar nada não deve ser entendido por você que você não deveria fazer nenhum juízo de todas as coisas. Não é isso que ele está dizendo, não, pelo contrário, as Escrituras nos convidam a julgar todas as coisas que estão diante de nós. Julgar todas as coisas está ligado com analisar, com avaliar, né? Não estabelecer veredito de coisas simplesmente que eu não conheço. Paulo está dizendo isso aqui, não julguem nada com relação a ele próprio. Ele está dizendo, não julguem nada, porque ao invés de me criticar, vocês deveriam estar olhando o que está acontecendo no meio de vocês, que ele vai começar a tratar daqui a pouco, no capítulo 5, da imoralidade que está no meio de vocês. Então, esperem que o Senhor venha. Ele diz, quando ele escreve que ele vai trazer luz sobre as trevas, é algo relacionado também com a vinda de Jesus. Quando Cristo voltar, ele vai estar, ele como conhecedor de todas as coisas, vai estar avaliando as intenções dos corações, vai estar trazendo luz sobre tudo aquilo que está oculto. Ele está trazendo aqui, Paulo, uma perspectiva judaica de que nada pode ser escondido de Deus. Deus é luz e ele ilumina todas as coisas, e onde ele está presente, nada é oculto em trevas. A intenção de Paulo aqui é dizer que ele não tem nada a esconder, ele não tem motivo para ter dois tipos de vida, coisa que estava acontecendo com os coríntios. E ele inclui aqui os coríntios na possibilidade de receber algum louvor de Deus quando ele voltar. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então, mesmo os coríntios sendo o que são, existe algo neles em que Deus e que é algo aproveitável por Deus. Em momento nenhum, Paulo questiona aqui a conversão dos coríntios, em nenhum trecho que a gente leu até agora, mas as atitudes deles são semelhantes às atitudes daqueles que não têm o evangelho. O que a gente pode, nesse trecho todo, aplicar para a nossa vida? A gente sabe muito bem que Jeremias 17:9 é um versículo muito conhecido que diz que o coração do homem é corrupto, o coração do homem é enganoso, o coração do homem é corrupto. Para a gente nos defender de falsos ensinos e para defender de nós mesmos, e eu acredito que esse seja a maior dificuldade que a gente tem, da nossa própria sabedoria, nosso orgulho, nossa vaidade,
a gente tem que se alimentar diariamente da palavra de Deus. Todas as vezes que a gente começa a se basear nos eu acho que, não, mas na minha visão que, eu estou correndo o risco de estar fazendo uma avaliação sobre a perspectiva humana. E é algo que eu tenho que tomar muito cuidado com isso. A minha perspectiva deve ser sempre a perspectiva do alto, a perspectiva da Bíblia. Todas as coisas dessa vida deveriam, portanto, ser vistas sobre a ótica de Cristo. Tudo pertence a Deus. Nós recebemos o direito de usufruir de tudo que pertence a Ele como mordomos, né, dessas coisas e da nossa própria vida, de tudo que nos cerca. Tudo isso deveria ser vivido como um mordomo. Eu entendo que isso é uma forma, inclusive, libertadora de viver. Porque nós vivemos muito preocupados com o ter, muito mais com o ter do que com o ser. A partir do momento que a gente entende que todas as coisas pertencem a Deus, eu devo fazer o melhor que eu posso. Eu me lembro aqui de uma figura, que é uma figura de um escultor romano, de um escultor grego, Fídias, que ele fazia as esculturas de todos os templos gregos. E ele era uma pessoa dita perfeccionista. Ele fazia, e quando ia fazer uma escultura, ele esculpia cada detalhe, inclusive das costas da escultura que ele fazia. Em certa ocasião, alguém chegou para ele e falou: Fídias, por que você se preocupa tanto em esculpir as costas? Isso vai ficar colado na parede, ninguém vai ver. E dentro da crença que Fídias tinha, ele falou: mas os deuses verão. Ou seja, dentro da crença, mesmo errada que ele tinha a crença de que o que ele estava fazendo era algo para os deuses, não era algo para ele mesmo. Então ele fazia como o melhor que ele podia. Se a gente tem a ideia de que tudo que está na nossa volta pertence a Deus, isso deve fazer com que eu dê o melhor de mim para aquilo que pertence a Deus. Eu devo, cada vez que eu vou gastar algo, seja minha vida, seja meu dinheiro, seja meu tempo, eu devo entender que isso pertence a Deus em primeiro lugar. Será que eu tô usando isso que pertence a Deus de uma forma sábia? Pensar dessa maneira, muito mais do que criar uma escravidão na minha vida, cria uma liberdade de saber que eu estou fazendo o melhor que eu posso, ter a consciência disso, que eu estou buscando isso, e que Deus é que dia e noite trabalha por mim para poder acrescentar aquilo que eu não posso acrescentar. Quando as coisas estão difíceis e eu não fiz nada por isso, para poder chegar nessa situação, eu tenho que entender que todas as coisas pertencem a Deus e é diante dele que eu devo colocar todas as situações. Quando eu estou enfrentando uma situação difícil, porque eu fiz coisas erradas, eu devo me arrepender diante de Deus. Senhor, o que eu fiz com aquilo que o Senhor me deu? E aí, o arrependimento é algo muitas vezes libertador, porque nós sabemos que nós encontramos o perdão de Deus, o verdadeiro arrependimento, não o remorso, mas o verdadeiro arrependimento. Todas as coisas que nós fazemos estarão diante de Deus no dia do juízo. Você viver de uma maneira escatológica na sua mente te ajuda também a enxergar tudo sobre a forma correta. Um dia, tudo vai acabar. Então, você vê uma pessoa má indo bem, você fala, poxa, aquele cara é tão ruim, não se esqueça, um dia tudo vai acabar. E ele vai estar diante de Deus. E diante de Deus nós vamos ter que prestar conta de todas as coisas. Isso deveria fazer com que eu me preocupasse menos com os outros e mais comigo mesmo. Eu deveria viver uma vida muito mais próxima de Deus, preocupado com o meu viver e com aquilo que Deus me confiou. Muito bem, essa seria a nossa aula de hoje. Eu estou aqui